Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje fazer a pintura aqui do nosso desenho, né? Nossa rosinha. Eu vou começar aqui com jatobá. Você pode usar o tom que você quiser na sua casa. Pode ser um tom de verde, de azul, de rosa. Qualquer cor que você gostar, você pode estar usando para fazer um fundo aqui atrás. Eu peguei aqui, ó, tinta. Tirei o excesso aqui na minha tampinha, deixei assim, ó, sujinho, os pelinhos do meu pincel. Aí, eu venho aqui fazendo o contorninho da minha flor e vou, olha, esfumaçando essa tinta para fora. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando tinta, passando no lugar, encostando no meu desenho e limpando o meu pincel, acabando com o restinho que sobrou de tinta do meu pincel, conforme eu vou me afastando do meu desenho. Aqui eu faço contorninho e vou. Você pode ir assim e você pode ir em movimento circular. Quando o tecido é muito fininho, eu prefiro fazer assim. Esse é uma sacaria, é um tecido mais grosseiro, então, movimento circular me ajuda a fazer essa tinta se prender melhor no tecido. Olha só. Agora, eu vou fazer esse cantinho aqui também e observe que eu não tô crescendo demais. Eu tô fazendo só nesse cantinho assim, na parte de dentro. Isso aqui, assim, mas a parte mais adentro, né, do meu desenho. A parte onde vai ficar mais próximo à flor, folha, vai ter menos luminosidade. Quando eu comecei na pintura, isso aqui era algo muito difícil para mim de ser feito. Por isso que eu já vou colocando aqui para a gente ir treinando. Se você não se sentir seguro em fazer esse esfumaçado de tinta aqui atrás, você pode pintar a sua rosinha sem colocar isso aqui. Mas tendo noção de que uma hora ou outra você vai precisar fazer isso, tá bom? Aqui eu tô pintando esses cantinhos, pegando tinta e pintando. Nessa hora, eu pego tinta na quina do pincel e coloco aqui, olha, por esses cantinhos. Aí, vai acabar a tinta, eu aproveito a sujeirinha e vou, olha, levando afora. Esse cantinho aqui, ele tá embaixo, ele pode ficar mais escurinho. Tem muita coisa passando, né? Por aqui, olha, tá tão apertadinho aí. Então, eu vou deixar mais escurinho. E aqui também. Mas conforme eu vou me afastando, eu vou, olha, esfumaçando essa tinta aqui em cima. Vou fazer em volta de todo o meu desenho, sim, entre aspas. Ou seja, eu vou fazendo, olha, mas eu não dei a volta aqui. Eu não vou dar a volta aqui. Eu vou fazer aqui, nessa quina aqui, nesse cantinho. Aí, eu venho, coloco tinta na quina do pincel, pinto aqui a parte de dentro, faço o contorninho direitinho. E sujeirinha que sobrar do meu pincel, eu vou subindo em movimento circular. Aí, você pode dizer, e depois lavando esse tecido, né, essa porçãozinha de tinta tão clarinha aqui, ela pode sair? Pode sim. Eu gosto de dar umas borrifadinhas de água, né, no meu tecido, porque ele fica umedecido e essa tinta se prende. Mas, aí no caso, você que tá iniciando, você pode colocar água demais, acabar fazendo um borrãozinho, pode não gostar. Então, eu sugiro que você use o incolor. O incolor é a própria tinta, só que ela vem assim sem nenhum pigmento. Então, a gente pode pegar ela, olha, vem aqui e passa. Eu gosto de passar no movimento circular mesmo. Vai passando aqui nessa região onde principalmente a tinta ficou mais clarinha, tá bom? O lugar onde a tinta ficou uma porção assim boa, principalmente quando a gente vai pintar a flor, que a gente vai preencher bem, não é? A folha.
folha, botão. A gente não precisa estar passando uma camada do incolor, mas nessas regiões onde, né, fica assim mais afora, a tinta fica bem ralinha, a gente precisa colocar alguma coisa que ajude a prender essa tinta no nosso tecido, principalmente sacaria, que é mais assim, o algodão ele é mais fofinho, tem uns pelinhos, vamos assim dizer, que acaba essa tinta ficando superficial, ela não penetra mesmo no tecido, aí depois lavando pode sair, né? Não é culpa da marca, não é culpa de nada disso, é culpa de que fica muito superficial no tecido. Aqui não, aqui ficou bem umedecido, essa cor, ela se prendeu bem, não vai sair. Agora, eu vou fazer mais um pouquinho de sombra nesses cantinhos e volto para você ver onde você poderia estar colocando aí no seu desenho esse trabalhinho que a gente fez aqui, tá certo? Pronto, gente, olha os cantinhos onde eu coloquei. Lembrando, se você está iniciando, vamos dizer que seja a sua primeira pintura, então não faça isso aqui. Deixe para você treinar um pouquinho, depois que você tiver aí já uma facilidade de emendas de tintas, tá? O pincel que eu usei aqui, né, para tudo isso, foi o número 14, mas eu usei ele porque ele tá assim, muito velhinho, já se acabando mesmo, ó, tá vendo? Já é um pincelzinho que eu reaproveitei, cortei aqui o metal, enfim. De preferência, use aí um pincel número 8 ou 10, vai estar basicamente equivalente a esse, tá? Mas bem cortadinho e bem lixado. Agora, vamos pintar nossas folhinhas. Na pintura da folha, a gente precisa observar uma coisinha. A parte que a folha se encontra embaixo de alguma coisa. Aqui, olha, essa daqui está embaixo dessa flor, não é isso? Então, nesse cantinho onde ela está por baixo, eu venho com o meu verde mais escuro. Eu estou aqui usando verde pântano. Eu já vou colocar ele só para você ver, mas eu vou crescer ele bem curtinho. Depois eu faço outra de uma forma diferente. Se você não tem verde pântano, mas você tem verde pinheiro, verde oliva, pode estar usando, tá bom? Aqui eu vou passando verde pântano no lugar onde a minha flor está passando em cima da minha folhinha, ou seja, os cantinhos em que minha folhinha está embaixo de alguma coisa, porque vai ter uma sombra mais forte. Olha só. O canto que ela está embaixo da outra folha, eu passei o verde pântano. O canto em que ela está embaixo da flor, eu passei o verde pântano. E vou passar um pouco aqui, olha, nesse risquinho aqui central. Eu vou puxar ele, você pode puxar para cá ou para cá. Aqui ela está embaixo, ela tem mais sombra, então eu vou puxar para cá. Sobe mais, né? Vou vir agora com o verde kiwi. Você não tiver o verde kiwi, você pode substituir por verde pistache, verde folha, um verde clarinho que você tiver. Se você não tiver um verde clarinho, pegue o verde mais escurinho que você tiver, coloque uma porção de amarelo para ele ficar mais clarinho e, se ao acaso, até um pouquinho de branco, para ele ficar igual esse assim, mais esbranquiçado. E vai dar certo também. Ou então, você pega amarelo e azul e faz aí um verde, né? Também dá para fazer, caso você não tenha verde algum. Aqui, eu vou preenchendo. Olha só. A gente vai falar dessa folhinha ainda, mas agora eu quero que você observe só esse primeiro aspecto, né? Aqui. Preenchi toda a minha folhinha. O que a gente faz? Olha que a emenda não tá muito bonita, mas se a gente pega um pouquinho mais de verde pântano, coloca aqui, ó, e puxa, melhora a emenda. Nas regiões onde já tinha verde pântano, olha, a gente coloca, puxa, vai melhorando mais a emenda, vai ficando mais arrumadinha, mais bonitinha. Olha só. Movimento circular,
certo? A minha folhinha tá toda preenchida. Eu vou pegar um pincelzinho menor, pegar aqui um número 8. Eu vou pegar verde pântano só de um lado do meu pincelzinho. Eu vou vir aqui, ó. Acho muito difícil fazer isso, então deixa a sua folhinha como estava. E aqui, ó. E aqui, eu me cobrava muito fazer nervuras em todas as folhinhas que eu pintava logo quando eu comecei. Eu pensava assim, nossa, uma folha tem que ter nervura. Não, você pode deixar a sua folhinha dessa forma, tá bom? Eu vou até, ó, clarear um pouquinho mais a minha aqui. Essa coisa de escurecer e de clarear, você faz qualquer hora. Essa folhinha eu vou deixar ela assim. Agora, essa outra, eu vou preencher ela inteira com o verde kiwi e eu vou falar do preenchimento. Olha só. Tinta de um lado do pincel, do outro não precisa. Aqui, tirei a tinta que tinha, deixei só de um lado. Aqui, ó, você deixa essa tinta pro lado de fora, você vai passando o seu pincelzinho, vai fazendo um contorno bonitinho. Pega a tinta de um lado, vai passando, vai fazendo um contorno bonitinho, tá vendo? Não fica aquela coisa toda manchadinha. Se o seu pincel tiver cortado e lixado, isso é importante. Já tem aí pincel para vender cortado e lixado e são bons, não é ruim não, tá? E você pode fazer isso em sua casa. Tem vários vídeos aí na internet ensinando como cortar e lixar pincel. Aqui no canal a gente tem alguns também, tá certo? Pronto, eu vou terminar o preenchimento disso aqui tudo e volto pra gente detalhar. Olha só, eu preenchi tudo com o verde kiwi, agora eu venho novamente com o verde pântano. Faço, olha, o contorninho. Lembra que a gente fez o contorninho na outra folhinha? Pronto, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Eu penso que essa seja mais fácil, né, de pintar para quem está iniciando. Mas aí você vê na sua casa como você achou que foi mais fácil. Aqui, ele faz o contorninho todinho. Eu gosto de pegar a tinta mais fraquinha do pincel nessa hora e passar assim, no encontro com outra coisa. Eu deixo a quina com a tinta para o lado do encontro e eu acho que eu tenho um controle melhor, tá? Aqui, movimento circular, eu vou emendando esse verde pântano que eu coloquei aqui e nesse tipo de pintura, é claro que a gente vai perder aquele risquinho que a gente tinha aqui no meio, porque nessa outra a gente já passou o verde pântano, né? Mostrando, mas isso é muito fácil. Tinta só de um lado do pincel, você chega lá no meio da sua folhinha e puxa. Quando acabar a tinta, tem problema não. Aí a gente, olha, pode vir aqui, tanto puxar ela pra cá, quanto pra cá. Como aqui tá clarinho, eu vou puxar pra cá. Colocar mais tinta, puxar essa sombra, né? Dar uma profundidade aqui na nossa folhinha, puxando pra esse lado. Emenda bem a tinta. Hoje a gente vai fazer uma pintura assim de cores bem emendadas. E pronto. Agora, a gente pega a tinta só de um lado do nosso pincelzinho e faz aquele contorninho que a gente fez na outra. E faz também, né, com tinta só de um lado do pincel. Contorninho aqui. Lembrando que não precisa contornar a sua folha inteira. Você já deve ter percebido que eu não contorno inteiro, né? E aqui, deixa eu escurecer só um pouquinho mais aqui, que eu tô achando que tem pouca profundidade. Tá muito clarinho, precisa ficar mais escurinho essa região. E a nossa segunda folhinha está pronta. Achei muito difícil, impossível fazer isso aqui. Eu tinha muita dificuldade de fazer esse contorninho com esses pincelzinhos. Pegue um pincel zero e faça, viu? Você vem com o pincelzinho zero, vai fazendo, que vai dar certo também, tá?
Agora, vamos pintar mais uma folhinha, só pra gente observar direitinho. Aliás, vamos pintar, vou colocar essas 3 de uma só vez, tá? Pra gente observar direitinho. E o restante eu faço sozinha, fica de treino mesmo. Eu vou preencher todas 3 com o verde kiwi e volto pra gente detalhar, tá certo? Olha só, eu preenchi as 3 folhas. Então, deixa eu puxar até um pouquinho mais pra cá. Preenchi as 3 folhas, perdeu-se os risquinhos. Então, essa daqui tava por cima, você aproveita aqui, ó, arredondando. Aproveita aqui arredondando. E você já encontrou as suas 3 folhinhas. Estando com o lápis, você já aproveita e faz um risquinho no centro dessa. Aqui, ó, no meio dessa e no meio dessa. Aqui, puxando pra cá, né? Agora, vamos pegar o verde pântano e vamos escurecer os cantinhos que está embaixo de alguma coisa. Vou dar a volta aqui, não precisa, mas dessa região aqui de baixo, ele precisa. Aqui, olha. Vamos trazer o pântano por aqui. E vamos, né, espalhar, movimento circular. Sabe o risquinho aqui no meio? Vamos fazer ele, né? E vou puxar para esse lado que tem tudo isso aqui, né? É uma região que provavelmente fique realmente mais escurinho. Pronto. Agora, vamos fazer essa aqui, ó. Vamos escurecer por aqui, porque aqui embaixo, né? A gente sabe que ela tá embaixo desses outros elementos, acaba ficando mais escurinho mesmo. Não é, a gente não tá escurecendo porque fica mais bonito. Não, é porque esses elementos que estão em cima desse vai causar, né? Vai acabar deixando uma sombra. Vai projetar uma sombra mais marcada aqui em cima. Pronto. Fiz o contorninho. O movimento circular, eu espalhei essa tinta. Agora, eu venho aqui no risquinho aqui no meio. Ela está por cima. Então, a gente não tem que se preocupar com onde tem mais sombra. Vou puxar, então, para esse lado. O botão está mais próximo. Imagino eu que passe menos luminosidade para essa região. Então, eu puxo para esse lado. Essa outra folhinha está aqui embaixo da flor. E está aqui embaixo da outra folha. Eu vou colocar o verde pântano, então, escurecendo tudo isso. E vou vir aqui, olha, fazendo um movimento circular. Espalhando, unindo os 2 tons. Você pode estar pintando uma a uma, do jeito que fizemos ali, viu? Também dá certo. Se você ficar com medo de pintar tudo isso, da tinta secar, faz daquele jeito, tá certo? Vai fazendo aí devagar, no seu tempo, vai dar certo. Pronto. Agora, eu venho com tinta só de um lado do pincel, esse eu vou fazer com o número 14 mesmo. Passar aqui. Vou passar aqui o contorninho, fica um pouquinho mais grossinho, mas não tem problema. E vou passar aqui. Agora, nós temos uns contorninhos por aqui, né, pela lateral, que a gente não precisa contornar a nossa folhinha lado a lado, mas fica bom da gente colocar uns contorninhos. Então, vou colocar aqui. Eu vou trazer o contorninho aqui. Vou colocar aqui também, só vou pegar um pouquinho mais. Aqui também. Coloquei o contorno mais grossinho pra gente ver melhor. E vou contornar aqui também.
Pronto. Você pode fazer o contorno bem fininho, e se ele ficar assim mais grosseirinho também, não se preocupe, tá bom? Mas é bom a gente treinar, fazer os contorninhos com esses pincéizinhos chato. Agora, essas outras duas folhinhas vai ficar de treino para você aí em casa. Vamos ver se você consegue? Bom, gente, eu vou fazer essas outras folhinhas aqui, essas outras duas, tá? Assim, bem acelerado. Mas para você ver onde eu tô colocando o verde claro, o verde escuro, como eu tô detalhando. Veja, eu preenchi tudo com o verde clarinho, no caso, né, o verde kiwi. Com o verde pântano, eu vou colocando nessa região onde as minhas folhinhas estão embaixo, botão da rosa e também, né, nessa parte do meio. Você deve observar que não teve na pintura dessas duas folhinhas nada de diferente, tudo igual. Agora aí, olha, eu vou pegando também, colocando o verde pântano. Tô usando o pincel número 14, viu? Mas eu sempre digo assim, na sua casa, você vai usar aquele pincel que você tiver mais facilidade de lidar com ele. Não é porque eu peguei o número 14 que você vai pegar e vai conseguir fazer direitinho. Principalmente você que está começando. Pega pincéis menores, vai ficar mais fácil de você trabalhar, viu? Bom, gente, agora eu vou só misturar aí um pouco as tintas, unir as tintas, né, esfumaçar, fazer aqueles contorninhos que fizemos nas outras, tudo igual, nada assim de diferente, você deve ter observado que não teve assim nada de diferente, tudo do mesmo jeito. Bom, gente, terminei aqui a folhinha, agora eu vou pegar aqui meu rosa escuro e vou preencher, olha só, esse cantinho aqui. Tudo isso aqui eu vou preencher de rosa escuro. Será o tom, né? Eu vou pintar minha rosa cor de rosa. Então, essa parte aqui tá muito escondidinha aqui dentro, não tem muita luminosidade aqui. A gente pode deixar mais escurinho mesmo, tá certo? Aquelas que estão mais abertinhas, a gente pode brincar mais com os tons. Aqui eu vou deixar assim mais escurinho, vai ser a minha base toda escurinha. Vou pegar um pouquinho de branco e vou colocar aqui em cima, assim, ó, puxando um pouquinho. E vou deixar dessa forma, viu? Deixar assim mais escurinho, não vai colocar detalhe nenhum, só isso. Pode emendar bem as tonalidades. E para essa daí, essa parte de dentro, é só isso. Essa aqui, eu vou encher também toda com rosa escuro. Ela tá fechadinha ainda, essa outra a gente coloca um pouquinho mais de tom. Aqui vamos preencher tudo de rosa escuro. Pronto. Toda a parte correspondente à pétala, as pétalas, eu vou colocar, né, preenchi com rosa escuro, fiz a base, mas tem esse risquinho aqui. Então, eu venho aqui com branco, do lado desse risquinho, desse lado menor, fiz um contorno grosseiro e puxei um pouquinho o branco. Olha só o branquinho onde tá no meu pincel, na quina do meu pincel. Eu vou colocar de novo aqui, só que dessa vez eu vou fazer o desenho desse risquinho, viu? Eu vou completar aqui em cima também. E agora, a gente puxa esse branquinho aqui. A gente pode emendar bem ou deixar ele até meio riscadinho. Eu vou emendar bem. Aqui. E ponto final. Só vou colocar um pouquinho mais de branquinho aqui em cima. E vai ficar dessa forma aqui, né? A parte de pétalas do nosso botãozinho. Agora, esse aqui que tá mais abertinho, vamos fazer um pouquinho diferente. Eu vou pegar o rosa bebê, lavei meu pincel para tirar a interferência dos outros tons. Eu vou pegar o rosa bebê e vou pintar tudo aqui correspondente as pétalazinhas, tá certo? Se você não tem rosa bebê, você pega o seu rosa escuro, vai colocando branco até ele ficar bem clarinho, tá certo?
Pronto, tudo preenchido com rosa bebê. Agora, eu pego o rosa escuro e venho colocando sombra. Aqui, olha, tá vendo esse detalhe? Deixa eu riscar aqui, dá pra ver, mas talvez não dê pra você ver aí em casa. Então, deixa eu passar o grafite pra que eu tenha certeza que você vai ver. Tinha esse risquinho aqui e não sumiu. O rosa bebê não escondeu. Então, eu venho aqui dentro desse desenho aqui, olha, coloco o rosa escuro nesse cantinho aqui embaixo e puxo ele aqui pra cima. Agora, eu pego novamente, isso tinta na quina do pincel, tá? Eu coloco esse rosa escuro aqui, ó, nessa quininha aqui também, e venho fazendo esse contorninho aqui. E puxo esse rosa escuro aqui pra cima. Pode escurecer aqui embaixo também. Esse lado está embaixo dessa pétala e esse lado está embaixo dessa sépala. Esse cantinho aqui, vou escurecer também. Veja que eu não emendo. E esse cantinho aqui, eu vou escurecer também. Tinta na quina do pincel, para facilitar, olha, essa colocação aqui. Se eu pego tinta para todo lado, fica mais difícil. Vou vir aqui, ó, fazendo aqui um contorninho aqui, subindo. Para deixar meu botãozinho mais esférico, mais redondinho. Agora, eu posso pegar um pouco de branco. Quina do pincel também, olha. Coloco aqui em cima. E puxo um pouquinho. Pego um pouco de branco, faço esse contorninho aqui. E puxo um pouquinho. Um pouquinho de branco, faço esse contorno aqui, olha, esse contorno já é grande, né? Pode fazer ele lado a lado, tranquilo. Até aqui em cima. Puxa um pouquinho esse branco. E o nosso botãozinho já vai estar prontinho. Só vou arrumar um pouquinho mais esse branquinho aqui de cima. Pronto, o nosso botãozinho, a parte de pétala fica dessa forma, tá certo? Agora, a gente vai pintar as sépalas pra gente poder vir pra nossa rosinha. Agora, pra pintura das sépalazinhas, né? Eu vou encher tudo com verde kiwi, tá certo? Eu vou encher tudo. Aqui, ó. Vou encher logo das duas e volto pra gente detalhar, tá certo? Lembra que nós tínhamos falado, né, que ia encontrar verde com verde, ia ficar difícil da gente detalhar, não ia saber como fazer? Eu tinha, né, um probleminha, eu ficava com medo de pintar algo assim, e depois tudo se emendasse e eu não sabia o que fazer. Mas aqui, olha, eu vou vir nessa região, né, eu preenchi, a gente tá vendo que não tá nada emendado. Então, eu vou colocar um pouquinho do verde escuro, né? Aqui no caso, que eu tô usando o verde pântano, aqui embaixo, ó. Eu não vou colocar onde já está escuro. Vou puxar um pouquinho aqui. Eu vou colocar também um pouco aqui, ó. A gente coloca os dois tons, mas a gente tem um cuidado pra gente não sair emendando o que precisa estar separadinho, tá certo? Aqui, eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho aqui, vou trazer por aqui. Nessa hora, olha, aqui eu gosto de pegar assim na quina do pincel. Aí eu venho, fica mais fácil de colocar a tinta, tá vendo? Pronto, eu venho distribuindo um pouquinho aqui. E para essas sépalazinhas já está bom. Aqui eu vou pegar também um pouquinho, vou colocar aqui no cabinho da minha rosinha, até deixar ele mais larguinho. E a parte de cima, assim, o verde mais clarinho aparecendo. Eu vou fazer esse contorninho aqui embaixo, tá que tá muito fácil, tá bem livre, né? Aqui, olha.
eu vou fazer aqui da pontinha, eu venho descendo aqui, dessa vez eu peguei tinta geral, lado a lado, só de um lado do pincel. Aqui, deixa eu pegar um pouco mais de tinta novamente geral, lado a lado, para escurecer mais aqui. Agora, eu vou vir aqui, da pontinha também, tinta, ó só de um lado do pincel. Vou trazer aqui. Deixa eu vir trazendo aqui. E vou puxar aqui, ó. Esfumaçando, misturando os dois tons. Vou passar um pouquinho aqui. Passei aqui, desse lado, mas eu não dei a volta aqui, eu não dei a volta aqui. Eu saio deixando um lado com luminosidade e o outro escuro, tá vendo? Agora, vamos ver o outro que eu também já preenchi. Deixa eu trazer vocês um pouquinho pra cá, pra gente ver essa última aqui. Olha só, pra essa pontinha, que ficou um tanto misturado, eu pego uma quininha de verde pântano, coloca aqui na pontinha. Vai se emendar? Não vai. Olha só. Pronto. Eu vou escurecer esse cantinho aqui que vai para debaixo da rosinha. Vamos puxar essa tinta escura aqui para cima da nossa tinta mais clarinha. Aqui eu vou vir na pontinha também, vou deixando essas pontinhas mais fininhas, mais delicadas, assim, mais escurinhas. Escurecer por aqui. Veja que eu desci arredondando. Do jeito que vem aqui o meu desenho, eu venho aqui, olha, desço, seguindo o risquinho da pétala. Aqui eu posso fazer a mesma coisa. Venho aqui, escurecendo a parte voltada para baixo, né, para o chão, vamos assim dizer. E venho aqui. Espalho um pouquinho a tinta. E as minhas sepalazinhas já estão prontas. Só isso, tá certo? Agora, vamos pintar a nossa rosinha. Para minha rosinha, eu vou pegar o rosa escuro, o rosa bebê e o branco. E vou começar logo com o mais escurinho, o rosa escuro. Vou colocar ele, aí você vai observar bem na sua casa, onde a gente vai colocar o rosa escuro, tá? Olha só, esse cantinho aqui, ele é mais profundo, ele precisa ser mais escuro. Os risquinhos da nossa rosinha vai nos orientar nesse momento, tá certo? Aqui. Vou pintar bem essa parte aqui e vou esfumaçar aqui pra cima. Depois, se não tiver emendando direitinho, a gente pega mais um pouquinho do rosa escuro, tá certo? Mas eu vou colocar todo o rosa escuro. Depois, eu venho com o rosa bebê. Aqui. Deixa eu pegar mais ainda, porque meu tecido é uma sacaria bem ralinha, pega muita tinta mesmo. Tá vendo esse risquinho aqui? Vamos fazer o contorninho dele. Esfumaçando para cá. Deixa eu esfumaçar isso para cá, para depois ficar mais fácil a emenda. Esse risquinho aqui é a mesma coisa. Fazer o contorno. E vou esfumaçar ele, ó. Quando eu falo esfumaçar, é como se eu estivesse tirando o resto da tinta que tem no pincel em cima do meu tecido. É como se eu estivesse limpando o meu tecido, aliás, meu pincel, né? Toda vez eu digo tecido. Limpando o meu pincel nesse tecido. Tem esse outro risquinho. Vamos para cá.
fazendo o mesmo trabalhinho. Vamos colocar uma boa porção e vamos esfumaçar para baixo, para baixo. Vamos aqui também. Deixa eu colocar uma boa porção para pintar primeiro e depois eu venho esfumaçando. Deixa eu pegar mais rosa escuro. Olha só, tá vendo esse risquinho aqui? Vou colocar nele e puxar para baixo também. Veja que não mudou nada até então. Para baixo, para baixo, para baixo. Aqui, olha, eu vou passar também e vou puxar para baixo. Esse tipo de rosa, ela é muito fácil, muito simples. Por essa razão, eu tô trazendo, assim, para quem tá iniciando, para quem quer muito pintar uma rosinha. Essa aqui, eu sei que a gente quer pintar aquela bem difícil, bem elaborada, mas a gente tem que ter um começo pra gente ir aprendendo. Primeiro as sombras e luzes, depois a gente vai para aquelas mais difíceis. Olha só, tá vendo esse risquinho aqui? Esse daqui tá bem arredondado, a gente vê que essa pétala tá em cima. Então, a gente escurece quem está embaixo. Aqui. E deixa eu pegar um pouco mais de tinta na tampa que acabou. Tirar da tampinha fica mais fácil. Bom, nós temos agora esse risquinho aqui, ó. O que é que a gente faz com ele? Eu vou passar aqui, olha, vou puxar para baixo. Para baixo. Para baixo. Agora, vamos pegar o nosso rosa bebê e vamos terminar de encher tudo isso. Vamos começar aqui em cima, que já faz mais tempo que a gente pintou. Não precisa lavar o pincel. Primeiro a emenda, depois o preenchimento geral. Aqui. Vamos terminar de preencher nossa rosinha. E a gente vai respeitar os pontos de sombra. Nós emendamos aqui em cima, não foi? Mas aqui a gente não vai emendar. Olha só. Vamos aqui. Por aqui. Preenchimento aqui, dessa lateral do mesmo jeito que o outro lado. Aqui eu vou puxar um pouquinho mais pra baixo, rosa bebê, pra ficar, né? Ficar mais ou menos igual. Aqui, eu vou preencher sem precisar invadir o espaço de sombra. E vamos descendo. Então, agora, nós vamos fazer essas emendas, olha só. Aqui. Deixa eu terminar o preenchimento dessa pétala.
Vamos esfumaçar bem essa tonalidade aqui. E aqui, ó, já se perde, né? Veja que aqui já vai se perdendo, já vai se emendando. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Deixa eu fazer aqui a emenda. É bom que sempre fique aparecendo, né, o tom assim mais escuro. A gente não puxa demais para não sumir. Mas se ao acaso a gente puxar demais, a gente pega um pouquinho mais do rosa escuro e coloca, tá bom? Aqui, essa região aqui, ó, toda clarinha. Então, a gente vem aqui, ó, tá vendo? Perdendo assim para esse espaço. Aqui, vamos passar aqui. Deixa eu puxar um pouco por aqui para se perder essas tintas, tanto para cá quanto para cá. E vamos continuando. O processo sempre o mesmo. A gente vem aqui fazendo a emendinha das tintas e terminando o preenchimento da pétala. Vamos fazendo aí bem devagar, passo a passo, para você ver e entender direitinho. Aqui eu vou vir terminando o preenchimento. E vamos seguir, né, por essa outra aqui. Essas bolinhas são chatinhas, sempre aparecem. Deixa eu pegar mais rosa, bebê. Primeiro a emenda, que é a nossa primeira preocupação. Depois, o preenchimento do restante da pétala azul. Tá pronto? Não, né? A gente olha e vê que falta muita coisa. Mas isso aqui já é um grande começo. Isso aqui é uma das partes mais importantes, eu diria. É você sair destacando o que é sombra e o que é luz. Os pontos que vai ter mais luminosidade e os pontos que vai ficar mais escurinho, que vai receber menos luz. Deixa eu colocar por aqui, que eu borrei um pouquinho a folha. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. E deixa eu fazer esse mesmo trabalhinho nessa outra, mas eu vou colocar na minha tampinha um pouquinho mais do rosa bebê, né? Pra ficar mais fácil de pegar na tampinha, eu acho. Pronto, deixa eu vir aqui, primeiro a emenda. E depois, a gente se preocupa com o restante do preenchimento. Eu tô usando aqui o pincel 14, ele tá muito velhinho. Ele nem é mais, assim, que equivalente ao número 14 mesmo, de tão velhinho que ele está. Aí, na sua casa, pra uma rosa, assim, nesse tamanho, né? Eu sugiro que você use um pincel número 8. Se você ficar com medo de borrar, eu pintava muito com o pincel número 6 e número 4. São bem pequenininhos, o trabalho é demorado, mas às vezes a gente se sente mais seguro. Hoje eu tô me aventurando com pincéis maiores. Aqui. E olha que a nossa rosinha, ela tá toda separadinha, não é isso? Agora a gente vai pegar o branco. Eu tô mesclando um pouco. Eu vou pegar um pouquinho de rosa escuro antes e vou puxar um pouquinho aqui, olha, aqui pra cima.
Tá vendo? Agora, eu vou pegar o rosa escuro e vou reforçar essa parte aqui de baixo. Agora, diminui o tamanho do meu pincel, peguei um número 8, tava com 14, vim pra um 8. Eu vou vir aqui em cima. Aqui. O lugar onde tinha o grafite, no seu caso aí o carbono, eu vou colocando o branco. E vou esfumaçando ele aqui em cima desse rosa bebê. Aqui, olha. Aqui, vou colocando o branco, o rosa bebê é clarinho, mas ainda dá pra ver. Mesmo colocando branco, a gente vê uma distância entre os tons. Aqui. Vou passar aqui também. Agora, a gente vai perceber que nós deixamos para trás alguns risquinhos, foi? Olha só, ainda dá para aparecer aqui, mas eu vou pegar o grafite e vou marcar um pouco para você ver melhor aí na sua casa. Nós tínhamos uns risquinhos aqui, ó. Aqui. Então, agora o branco vai trabalhar com eles. A gente faz aqui o contorninho desse risquinho e puxa um pouquinho. A gente vem aqui, ó, tinta só de um lado, deixa até assim pra quina do pincel. Aí, eu venho aqui, eu faço o contorninho e puxo um pouquinho esse branquinho. Vou fazendo pra todos esses risquinhos. Aqui um lado, aqui o outro. E puxo um pouquinho, esfumaça um pouquinho. Aqui, fazer o contorninho todinho e puxo. Deixa eu deixar ele mais marcadinho ainda aqui em cima. Tô deixando até um excessozinho. Aqui também, olha. Fazer o contorninho e esfumaçar um pouco esse branco. Agora, nós temos um risquinho aqui, que nós fizemos a separação da sombra de dentro e da luz aqui de fora. Eu vou vir aqui, vou fazer esse contorno aqui. Olha só. Eu fiz o risquinho mesmo, foi? Pronto. Eu vou fazer o outro risquinho aqui. E eu vou fazer o outro risquinho aqui. Pronto, agora eu vou espalhar um pouquinho assim. Vou deixar dessa forma, viu? Aqui, ó. Puxar um pouquinho. Vou fazer o contorninho do risquinho que eu tinha aqui também. E vou esfumaçar ele um pouquinho, dessa vez, da mesma forma que fiz aqui em cima. Para esse outro lado, vou fazer a mesma coisa. E dessa forma, a gente agora, né, vai terminando a nossa rosinha com muita facilidade. Aqui, a gente vem também, olha. Por aqui, puxando um pouco esse branquinho. Olha, gente, eu quero mostrar uma coisa pra vocês que costuma ter muito, assim, nas rosinhas,
Deixa eu passar logo o resto do branco do meu pincel aqui, nesse contorninho, para eu mostrar uma coisinha a vocês. Tá vendo esse risquinho aqui bem retinho? A gente pode simplesmente, olha, pegar a tinta só de um lado do pincel, aí a gente vem aqui, ó, sobe um pouco além do risquinho e volta pro risquinho. Que foi que a gente acabou de fazer aqui, ó, uma dobrinha. Tá vendo que bonitinho e que fácil? Já tá prontinha. Pode deixar dessa forma. Eu vou terminar aqui a luminosidade dessa, né? Que eu só coloquei o restinho da tinta que tava no meu pincel. Aqui. Vamos puxar esse branquinho. E todas as pétalazinhas, leva esse branquinho, esse contorno bem grosseiro, que a gente vai esfumaçar, olha, a parte de dentro dele. E a parte de fora, a gente deixa como está. Vamos fazer dessa aqui também. A gente vem fazendo o contorno bem grosseiro mesmo. Deixei até um excesso de tinta aqui, não foi? Deixa eu diminuir esse excesso. Eu vou diminuir também o excesso desse aqui. A gente vai espalhar para a parte de dentro um pouco dessa tinta. Vamos fazendo aqui. Prontinho. Agora, aqui, a gente pode simplesmente, ó, fazer uma luminosidade, deixar como está. Mas se você preferir, você pode vir aqui, ó, e colocar um branquinho aqui. Tá bom? Mas, se você quiser mais, isso aí já é de você, você pode estar parando aí. Você pode vir, por exemplo, aqui, pegar a tinta assim. Deixa eu pegar aqui na tampa que você vai entender melhor. Aqui tá a nossa tampinha. Eu venho aqui com a quina do pincel. Pego tinta na quina do pincel. Aí, eu apoio assim, ó. E puxo, faço um risquinho aqui, ó. Esse eu fiz assim, esse eu fiz arredondando, tá vendo? Aqui a gente pode colocar também. Pode brincar um pouco com isso, viu? Se você quiser. Essa região aqui de dentro, você também pode brincar um pouco com isso. Tá certo? Mas para todo caso, podemos parar onde já estávamos. E não fica ruim. Aqui nós criaríamos outra folhinha, outra pétalazinha, que é muito fácil de criar. Ou a gente pode simplesmente, se você fez, aí você tá, mas eu não gostei não. Eu não queria isso aqui, olha só. Como é tranquilo, viu? Não perdeu sua rosa. Você espalha aquela tinta. Ficou um borrão aí, não foi? Não tem problema. Pega seu rosa escuro. Aqui está ele. E volta ao que estava antes. Simples assim. Tá bom? Aqui, olha. Deixa eu subir um pouquinho aqui. E deixa eu subir um pouquinho aqui. Vai que você resolveu colocar umas pétalazinhas e no fim de tudo você não gostou. Só é você corrigir, tá bom? Pronto. Aqui, ó. Tá? Para todo caso, eu sugiro que você que tá começando, faça uma luminosidade aqui no meio para dar volume. Pode fazer esse risquinho, mas eu queria muito que você se aventurasse com isso aqui, tá?
com essa dobrinha. Já deixei esse risquinho dessa pétala, assim, bem rente, para que você pudesse se aventurar um pouquinho aí na sua casa, tá bom? Essa parte aqui dentro, você pode vir com umas batidinhas, com o branco e com o rosa escuro. E por hoje, gente, eu vou parar por aqui, tá? Eu não vou colocar mais pétalas, eu não vou colocar mais enfeites no em volta. Eu vou deixar o nosso trabalhinho dessa forma, lembrando que ele é voltado para aquelas pessoas que estão iniciando mesmo. Para quem tá fazendo, quem sabe, sua primeira rosinha, viu? Eu vou mostrar aqui um todo para vocês verem como ficou. Olha só, gente, a nossa rosinha toda prontinha. Para hoje é isso, viu? Logo mais eu volto com a nova ideia. Beijos e até mais. Tchau!